Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É sempre bom a gente ouvir essas palavras assim, né? Quando vem de Deus, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e para um propósito. E quando a gente ouve falar assim da igreja, dos propósitos de Deus para a igreja, isso nos deixa mais confiantes, não é bem? Mais confiante, que a gente não esteja vendo o resultado do que nós estamos semeando, mas creia que quanto mais você semeia, há uma esperança na colheita. Você semear nessa igreja aqui, eu digo sempre, aqui é uma terra fértil. Você crê nisso? Aqui é uma terra fértil. E tudo que você planta, dá. Não tenho dúvida disso. O pastor Elson puxou aqui o Lucas capítulo 6, você queria até pregar a minha mensagem. No capítulo 6, poxa, e exatamente capítulo 6 de Lucas, queria que você abrisse a Bíblia, por favor. É sempre bom a gente estar conectado num só Deus, num só Espírito, num só propósito. E como o pastor Elson falou, sexta-feira foi uma bênção aqui, e Deus continua operando. Pela manhã também, Deus falou muito através da unção, onde Deus tem uma unção para aqueles que têm propósito. Deus tem unção para aqueles que têm um compromisso. Amém? E isso eu creio que Deus está aqui, continua conosco e derramando a tua unção sobre este lugar. Lucas capítulo 6, versículo 6. Lucas capítulo 6, versículo 6, diz assim: E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Diga comigo, a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Curta a cabeça em nome de Jesus, feche os olhos. Deus, essa mensagem, essa palavra é do Senhor. Eu sou apenas um mensageiro desta noite para entregar à tua igreja esta palavra. Ó Deus, que ela jamais volte, ó Deus, sem aquilo que lhe apraz. Faça nesta noite, ó Deus, aquilo que está no coração do Senhor. Aquele que precisa de um milagre, que seja alcançado nesta noite. Quem precisa, Deus, de ser tratado, que seja tratado. Aquele que precisa de uma bênção, que seja abençoado. E nós pedimos a tua presença, do teu Espírito, para que flua em cada coração nesta noite e traga a boa resposta, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu sempre vejo com Jesus pregando e sempre caminhando na história da Bíblia. Jesus sempre foi aquele que caminhou na contramão do mundo. Jesus nunca estava na direção do mundo, ele sempre vivia em sentido contrário. E isso nos chama a atenção, como nós devemos caminhar também. Temos essa visão. Seguir os passos de Jesus é andar na contramão do mundo. Ainda que algumas coisas venham nos afrontar, algumas coisas que vêm, ela tentar nos desviar. Mas esse é o papel do cristão. Esse é o papel da igreja. Andar na contramão.
que o mundo vem contra a igreja, mas a igreja, ela não é encolhida, ela não pode ser encolhida, não pode ser totalmente tomada pelo mundo. Pelo contrário, não podemos nos calar, não podemos parar e ver as coisas acontecendo e não fazer nada. Amados, em Lucas 4, começando praticamente o livro de Lucas, né, vamos ver ali Jesus aí dando início ao seu ministério. Amém? Você acompanha logo após sair dali do seu batismo, ele é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado, passar pela prova. Então não é fácil você realmente prosseguir numa caminhada numa igreja, seguir uma caminhada como cristão, sem ser provado, sem passar por um crivo de Cristo, sem passar pelo crivo da presença do Espírito Santo. E Jesus não foi diferente. Ele foi muitas vezes confrontado diante da sua caminhada. Durante todo o processo que ele passou na terra, os 3 anos de evangelho, ele começou ali, os 3 anos que ele foi passando e ensinando, ele confrontou todos aqueles que estavam contra os teus princípios. E hoje não é diferente. Temos que assumir essa identidade para que possamos prosseguir na missão do Senhor. Você crê nisso? Você está comigo nessa? Vamos prosseguir, vamos continuar enfrentando aquilo que o Senhor nos chamou para enfrentar. Não o irmão, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. É um desafio para nós, sim, é um desafio, mas Ele nos deixou um legado. O Senhor nos deixou um legado. Jesus entra em uma sinagoga, ali ainda antes do capítulo 6, né, e dá um livro para ele ler. Na sua caminhada, após ele sair ali do período de tentação, ele continua a caminhada dele e entra numa sinagoga e alguém dá um livro para ele, e ele começa ali justamente se preparar para ler, e ele justamente lê a página 61, versículo 1, que está escrito assim: o Espírito está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e a curar os quebrantados de coração. Quando Jesus lê essa passagem, ele já de imediato ele começa a confrontar alguns que estavam ali. Quando você se levanta e traz a palavra em determinados momentos e lugares, muitas pessoas que não vão te dar ouvido, além de não te dar ouvido, elas vão acusar você de alguma coisa, vão te achar isso, achar aquilo. São que defeitos todo mundo gosta de colocar em alguém quando não está sentindo a presença do Senhor, ou não está debaixo dessa unção que Ele tem derramado sobre as vidas nessa terra. Aqueles que o procuram, o Senhor jamais lhe abandona, jamais deixa de lado. Então a unção está para aquele realmente em que busca o Senhor de todo o teu coração, porque o Senhor não desperdiça a unção. Mas quando Jesus chega naquela sinagoga, eu acho que ali, nós não tenho certeza, só chegou a unção quando Jesus abriu ali aquela passagem e disse: o Espírito de Deus está sobre mim. É notório que você vê o confronto de alguns ali. E se você acompanhar a história, você vai ver que lá na frente, após ler essa mensagem, ali essa passagem ali na cidade de Nazaré, né, Jesus é ameaçado de morte. E ele é expulso de sua própria cidade. Observe a circunstância que Jesus estava vivendo naquele período, naquele momento, naquela cidade, que era a cidade dele. Justamente por aquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele e não entendendo a mensagem, não compreendendo, por alguma forma, não sabemos, talvez esperavam que ele fosse entrar de acordo com eles, entrasse em acordo. Esse é um dos nossos. Quem é ele para dizer que o Espírito está sobre ele? Por acaso ele é Deus? Jesus entra na contramão daqueles curiosos. Em sua própria cidade, os curiosos que querem só aparecer. Observe que quando nós estamos da unção, cheio da unção, quando nós estamos cheios da presença de Deus, pessoas que nos olham de uma forma diferente. Não sei você, mas quando a pessoa está cheia da unção de Deus, ele está cheio da presença de Deus, alguém olha para você e vê algo diferente.
E isso precisa ser notório aos olhos do mundo. Se todos os mundo estão lá fora, olham para nós e dizem assim, você é igual àquele, você parece com ele, você é igual ao mundo, você age igual ao mundo, você se comporta como o mundo se comporta, isso não condiz com a pessoa que você é em relação a Cristo. E quando Jesus ele entra ali e começa a falar da palavra de Deus, do Espírito de Deus que estava sobre ele, alguém se levanta e começa a acusá-lo, começa a mostrar para ele e pergunta, quem é você? Jesus vai continuar a caminhada dele de ensinos. Jesus continua o processo dele para que ele veio cumprir o propósito do Pai nessa terra. Então ele continuou dando os ensinamentos necessários. Ele sabia onde queria chegar. A unção já estava sobre ele, dele, por ele, estava sobre ele, era o Espírito do Pai sobre ele, do qual havia descido naquele momento, mostrando para mim e para você, que ele era o próprio Deus. E eu creio que naquele momento, muitos curiosos queriam saber, quem é esse camarada? Vai chegar aqui e vir com essa palavra, quem é esse? Mas é assim que o inimigo fica. Quando você levanta a tua voz na tua casa, com autoridade, no seu trabalho, e alguém pergunta, quem é você? Quem é você para estar aqui e falar daquilo que você talvez nem conheça? Que são os acusadores que se levantam, quando nós levantamos a nossa voz para apregoar as boas novas, o inimigo é o primeiro a se levantar, para que você recue, para que você não prossiga no seu ministério, para que você não prossiga na tua caminhada, e ele vai te confrontando todas as vezes que você se levantar. E se quanto mais você recuar, mais ele avança sobre a tua vida. Em Lucas 4:31, Jesus desce a Cafarnaum, cidade de Galileia, e começa a ensinar os seus discípulos. Jesus sabia que o ministério dele não era sozinho. Ele começa a preparar uma turma ali, ensiná-lo para o Evangelho, o propósito do Pai. E com certeza, no capítulo 4, ele começa a mostrar os discípulos o processo do Evangelho. Não é tão somente evangelizar, mas curar os enfermos. Jesus começa a caminhada. Nesse processo ele passa pela casa da sogra de Pedro, e ali vai fazendo todo aquele processo de cura, tornando-se conhecido naquela cidade. E no capítulo 5 ocorre a primeira pesca maravilhosa. Jesus já tinha preparado os seus discípulos. Observe que quando a gente começa a caminhar com Jesus, algumas coisas acontecem, algumas coisas começam a mudar na nossa vida. Após a pesca, Pedro já sentia que aquele homem era diferente. Quando você começa a andar com Jesus, você começa a viver os princípios de Jesus, você nota que há algo diferente naquela pessoa. O próprio Pedro, ele se levanta, mestre, o senhor disse que se lançasse a rede ali, nós pegaríamos peixes, mas passamos a noite toda aqui e não pegamos nada. Mas ou seja, debaixo da tua palavra, sob a tua palavra, vamos lançar a rede. Pedro sabia que aquele homem tinha algo diferente. Quando a gente começa a andar com Jesus, quando começa a andar com Cristo, nós nos tornamos parecidos com Ele. E quanto mais nós nos aproximamos dEle, nós vamos tornando a identidade de Cristo. Aí entra no capítulo 6, onde eu li essa mensagem aqui, sobre esse moço, vamos dizer assim, onde acontece, naquela época, naquela cidade, Jesus, ele andava de sinagoga em sinagoga, pregando a palavra, e nesse dia era um sábado. Era um sábado. Ele entra na sinagoga e é confrontado com os fariseus. Os fariseus ficavam esperando o que ele ia fazer, porque eles queriam achar uma forma de condenar, de culpá-lo por alguma coisa. E assim não é diferente nos nossos dias. Quantas pessoas no mundo lá fora ficam procurando em você uma falha? E não é diferente nos nossos dias de hoje, que o diabo quer encontrar uma falha minha e sua. Sempre vão querer encontrar uma falha nossa.
Por isso que nós temos que ser vigilantes, sermos sóbrios e vigilantes. A Bíblia nos ensina que temos que ser vigilantes, simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, ou seja, como leão bramando, sabe, querendo nos tragar de alguma forma, e que você sentou desarmado, não tem como fazer mais. Mas por quê? Nós não nos armamos com as nossas armaduras. Deus deixou para nós uma armadura, mas nós não sabemos usá-la muitas vezes. E nessa hora somos confrontados e levamos a nossa vida pessoal, a nossa vida de cristão a um caos. Não confiamos naquele Deus que tudo pode. Encontramos fragilidade em tudo que é lugar, menos na gente. Achamos que somos fortes o suficiente para encarar Satanás. Não somos. Não somos. Sem a presença do Espírito de Deus, sem a presença de Cristo, somos presa fácil diante de Satanás. Isso já está comprovado. Ele está morto, sim, teoricamente, mas a cabeça dele ainda continua, ainda atuante. Ele está atuante. Não podemos vacilar. Sede sóbrios e vigilantes. Amados, esse é um processo natural da igreja, do crente. É necessário entendermos o que o Senhor quer para nós nesses dias. Jesus sempre foi confrontado. Aquele que não é confrontado ao exercer a sua função de cristão, de evangelista, aquele que não é confrontado, tem alguma coisa errada. Porque o mundo precisa entender e compreender e ver a nossa identidade que não é igual a deles. Jesus, ele enfrentou sim os fariseus, os saduceus. Você imagina, ele sozinho, vamos dizer assim, porque ele era autoridade, mas tinha autoridade também ali, farisaicas, os sacerdotes, e com certeza não deixaram por menos. E procuravam uma forma de acusá-lo. Quem é Jesus? Quem é de Jesus sempre será confrontado a realizar as obras de Deus neste mundo. Mas tem uma notícia para você: nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. O próprio Jesus falou lá em João: Pai, eu não sou deste mundo, como eles também não são. Peço que não esteja deste mundo, mas livre-o de todo mal. Ou seja, há uma autoridade sobre a sua vida, sobre a minha vida, que o diabo não pode tocar. Há uma unção sobre a minha vida, sobre a tua vida, que o diabo está nervoso, ele está intrigado com o que você tem de diferente, mas ele não pode tocar em mim e em você. Porque o Senhor nos garantiu, se ele venceu o mundo, nós também venceremos. O desafio continua. Os fariseus, eles estavam preocupados com o sábado. À medida que nós vamos caminhando no Evangelho, a gente vai ver que tem coisas que precisam ser observadas com muito carinho. As leis, ela não foi esquecida por Jesus. Ele mesmo diz: eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus não está de alguma forma indo contra a lei, mas ele era a própria lei, ele é a lei. Mas ninguém entendia ou compreendia, porque não abriu o coração para entendê-lo, não aceitá-lo, não ouvir o que ele estava falando. E muitas vezes somos assim, um pouco farisaico. Por não abrir o coração, entender o processo da transformação, o processo da salvação, muitas vezes nós recuamos e questionamos a palavra de Deus. Mas o Senhor nos chamou para um novo tempo. O Senhor nos chamou para enfrentar, para confrontar todo o processo do mundo que se levantado contra a igreja. Jesus estava, enquanto eles estavam preocupados com o sábado, Jesus estava preocupado com o homem da mão mirrada. Enquanto eles estavam preocupados com o sábado, de respeitar o sábado, as leis, Jesus estava ali preocupado com um homem doente, um homem defeituoso. Era a religiosidade enfrentando o Deus do milagre.
aonde a religiosidade, o milagre fica em segundo plano. Queridos, eu creio que nesse momento Deus está nos chamando para um novo tempo realmente. Esse é o tempo que o Senhor nos preparou, pois o dia do Senhor é todo dia. O sábado é do Senhor, domingo também é, mas Ele mesmo diz, eu sou, o sábado é meu, foi eu que criei o sábado. Então, querido, nós precisamos tomar essa autoridade sobre os espíritos imundos, porque Ele nos deu o poder sobre os espíritos imundos. Não podemos baixar a guarda, porque o dia do Senhor é todo dia. E o diabo sabe disso. E quando nós andamos na presença de Deus, revestido pelo teu Espírito, o diabo ele tem que bater em retirada. Ele não pode prevalecer. Ali naquele momento em que aqueles homens se levantavam contra o Senhor, preocupado com as coisas da lei, Jesus se levanta. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. O coração dele estava na lei, mas o coração do Senhor estava no nome da mão errada. Aonde está o nosso coração? Estamos preocupados com tantas coisas e acabamos de ceder aquilo que nós temos de mais precioso, que é a presença do Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Ele não nos escolheu para ceder diante de certas situações. Precisamos ter essa autoridade, autonomia, para onde nós estivermos, ainda que se levante o inimigo, ele não pode prevalecer. Há uma diferença entre nós, os curiosos, fariseus curiosos, ali você vê no versículo 7, que os curiosos fariseus, eles observavam Jesus para quê? Para que ver se ele iria fazer algo para culpá-lo. É isso que nós temos que estar alerta, porque nós estamos caminhando numa contramão do mundo, e o mundo vem nos observando e vê que nós somos diferentes, sim. Mas temos que ser sóbrio e vigilante, porque ele quer pegar um detalhe seu. E quando nós esquecemos de vigiar, de meditar na palavra, buscar o Senhor, é muito chato, é muito triste mesmo quando a gente vê algumas coisas no mundo, né, sendo pregado por aí, e se vê a fraqueza de muitas pessoas. As fraquezas, não somente emocionais, mas fraquezas espirituais mesmo, porque não busca como deveria buscar, não se fortalece como deveria se fortalecer. E para vencer essas leis do mundo, vencer os paradigmas, precisamos nos alicerçar na palavra de Deus. Porque se nós não vigiarmos, querido, a gente vai ficar vivendo uma vida baseada em leis do homem, e nós morremos com antecedência. Vai aumentar o petróleo, porque assim, assado tem que acontecer. Vai aumentar e tem que ser, são leis que permitem o homem fazer isso. Aumenta aqui, aumenta ali. São ajustes que precisa fazer, né, no nosso mundo natural, e que muitas vezes nós nos sufocamos, somos levados a um desespero emocional. Mas espera aí, de que debaixo de lei eu estou vivendo? Dos homens ou de Deus? Para os curiosos que estavam ali, os milagres são apenas coincidências naturais. Para os curiosos, o que acontece na tua vida é apenas um detalhe. Mas para mim e para você, é o processo de Deus na minha e na sua vida. Seja pequeno ou seja grande o tamanho do milagre, que o mundo vê assim, mas para mim e para você, o milagre de Deus sempre será um processo de Deus na nossa vida. Deus não faz milagre à toa, não. Se Deus fez milagre na minha e na tua vida, é porque Ele quer te dar um milagre maior ainda. Ele quer te levar a um patamar maior ainda. Então se prepare, porque tem coisas maiores para a tua vida, para acontecer na tua vida. Aquele moço estava à margem da sociedade. O homem da mão mirrada, ele estava totalmente excluído das leis judaicas.
Era um problema defeituoso. Ele não podia exercer nenhuma função no templo. Vivia à margem da sociedade, porque todo mundo olhava para ele, era a mão direita, era a mão de trabalho dele. Ele não podia exercer nenhuma função. Era uma pessoa que era vista como uma pessoa assim, é apenas mais um. É aquele que não tem mais jeito. É aquele que não tem função no ministério. É aquele que não tem função na casa. Enfim, ele tem um problema. E aquele rapaz, aquele moço, ele se encolheu. A Bíblia diz, nós lemos aqui, que ele ficou lá no cantinho. Lá na beiradinha, escondidinho. Querido, por mais que a gente se esconda do Senhor, não é isso? Ele sempre nos acha. Jesus passeava pela cidade. Jesus entrava na sinagoga, pregava e ensinava os seus discípulos. Jesus entrava numa sinagoga, ensinava, entrava na outra, ensinava. Ele continuava fazendo o trabalho dele. Mas naquele dia ele disse, eu vou entrar nessa sinagoga aqui. Porque aqui eu sei que tem um homem da mão mirrada que precisa ser tratado. Jesus está passando aqui hoje. Ele está passando. Naquela época, é claro que ele não era onipresente. Ele não estava em carne ali, vivendo o ministério dele, não era onipresente. Ele entrava e saía, fazia o seu trabalho ministerial, cumprindo o papel de filho que o pai deu a ele. Mas hoje o Senhor nos deixou um legado. Ele nos deixou a presença dele em nós, que opera aqui e opera ali. Opera ali e opera lá. Ei, em nome de Jesus, o Senhor quer te usar aonde você está. Você já tem autoridade sobre os espíritos imundos. Deus já está otorgando a você essa autoridade, já confirmando no teu coração, para que a tua palavra se cumpra através de você, de mim, de você. Aquele moço estava à margem da sociedade e de alguma forma ele era esquecido por todos naquela cidade. Mas Jesus ignorou o protocolo. Ele ignora o protocolo e curou aquele moço, fosse no sábado ou não. Quando nós temos a autoridade de Deus, estamos debaixo da autonomia e da identidade de Deus, ainda que o inimigo se levante, pode vir a autoridade que for, eles vão se curvar diante daquilo que Deus colocou no teu coração, porque vem de Deus. Isso me faz lembrar agora, recentemente, o nosso pastor conhecido, né, que teve que depor lá no Ministério Público, mas ele chegou lá com a autoridade do Senhor. Você sabe do que eu estou falando? Chegou com a autoridade do Senhor e muitos tiveram que se curvar. Querido, não se curve diante do que o mundo tenta impor na tua vida, na sua família, no seu filho. Porque a autoridade que Deus deu para você precisa ser exercitada. O Senhor está ignorando alguns protocolos aqui nesta noite. Porque Ele quer fazer milagres aqui. Domingo é dia de milagre, sábado também é dia de milagre, sexta-feira também é dia de milagre. Deus está pregando esse protocolo, está quebrando o protocolo hoje para fazer da tua família um lar, um oásis de paz. Deus quer fazer hoje proeza na tua casa, na tua família. Então não renuncie àquilo que Deus já te deu como autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Amados, muitos paralíticos. Assim que esse homem me traz essa memória, declara que eu estou falando de coisas físicas, de uma mão, de uma perna. Esse homem era da mão mirrada, mas existem os paralíticos emocionais. Os paralíticos emocionais, talvez esses sejam os mais complicados, porque muitas vezes só ele mesmo consegue ver e consegue se disfarçar muito bem. Mas um trauma do passado, algo que ele mesmo só vivenciou e sofreu na vida, mas carrega dentro dele por muitos anos.
traumas que afetam a tua caminhada como cristão, traumas que com certeza interferem no teu casamento, interferem na tua vida profissional. Então são pessoas paralíticas emocionais, o medo. São situações que vai levando a pessoa a minguar, a ficar no cantinho esquecido. Já não tem mais vontade de trabalhar, já não tem mais ânimo para ir à igreja. São traumas emocionais que nos paralisam. Querido, Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você, Ele já te viu. Ele já te viu. Acalma o teu coração. Se você está lá, acha que foi esquecido, acha que não tem mais jeito para você, porque você sente alguma coisa em você, eu não tenho mais jeito, pastor, eu não tenho mais jeito. O que eu vivi no passado, minha vida não tem mais sentido. São paralisias emocionais que nos paralisam, não deixando a gente desenvolver o nosso potencial. A nossa vida conjugal não deslancha, não se desenvolve, porque a pessoa está paralisada emocionalmente, com traumas que a vida lhe aplicou, casamentos sendo destruídos. Pessoas que não conseguem viver debaixo de uma pressão, não conseguem. Eu conheço uma pessoa que todas as vezes que surgiu um problema, ela corria do problema. Vinha um problema, ela saía pela tangente e achava que Deus não estava com ela. Conseguia se levantar e continuava a caminhada e deparava com outro gigante, outro problema, e se desviava e dizia para ela mesma, Deus não está comigo. Aí um dia ela veio falar comigo, eu falei assim, minha filha, só tem um jeito, é você encarar esse gigante e derrubar ele. Até quando você vai ficar fugindo desse gigante? Até quando? E a partir de então ela encarou. A passar-se alguns anos, vieram outros problemas e ela começou a botar em prática. Eu tenho que enfrentar esse gigante, porque está dentro de mim. São paralisias emocionais. Esse homem da mão mirrada tinha um problema físico, sim, realmente. E Deus olhou lá no cantinho e veio, é você que eu quero. Sai daí, vem para cá. Venha para o meio. Eu imagino a vergonha que aquele rapaz passou, aquele moço passou. Quando naquela época ele era totalmente à margem da sociedade, ele é obrigado a sair lá do meio da multidão e vir para o meio e ficar de pé e dar por cima. Você já imaginou isso? Se Deus chega, se o Senhor está aqui e falar assim, ô fulano, você tem isso, 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 levanta aí, por favor. E como todo mundo ia olhar para você? Mas o Senhor não vai fazer isso, porque o Espírito dele está em você. E ele já pontuou em você algumas coisas que precisam ser analisadas, algumas coisas que precisam ser avaliadas. E só você pode fazer isso. E ele chegou aqui nesta noite para dizer, saia dessa posição em que você está. Eu já conheço o teu problema. Eu já sei onde está a tua enfermidade, eu já sei onde está a sua paralisia, eu já sei onde é que está esse seu problema, e eu quero que você se levante hoje, venha para o meio, porque eu vou te curar. Não importa os fariseus, os saduceus, não importa os curiosos que vão falar, o que vão pensar. Eu quero é você. Muitos vão apontar os seus defeitos, e têm apontado os seus defeitos, acusando você, mas o Senhor não vai acusar você. Talvez você diga, mas eu estou com vergonha de falar para o pastor, ou para meu esposo, ou para minha esposa, eu estou com vergonha de me expor. Mas quando nós nos expomos, é como uma ferida que você tem que curar de dentro para fora. E tem que raspar aquela ferida até sair sangue. Eu trabalhava em farmácia e durante um bom tempo eu fiz o curativo. Acompanhei uma senhora que tinha uma erisipela na perna. E ela fazia curativo todo dia. Comia a perna dela toda. Do joelho para baixo. E todo dia ela ia fazer curativo daquela enfermidade. E ela chegava lá, eu tinha que fazer a raspagem daquilo tudo nas pernas dela assim.
até sair sangue. Enquanto não saísse sangue, eu não tinha certeza de que realmente estava sendo curada. Querido, eu não sei o que Deus está fazendo com você, mas Ele quer fazer uma raspagem em você. Ainda que doe um pouco, mas é para o teu bem. Deus nos chamou para um tempo de encontro com Ele verdadeiro. Quem sabe falta de perdão, porque muitos traumas só se curam com perdão. Se é algo que Deus tem colocado em nós, é o chamado perdão, ou ferramenta poderosa para transformar e curar pessoas de sentimentos mirrados. Deus nos chamou nesse tempo para tomar posse dessa palavra e dizer que Ele ainda faz milagre. Deus ainda faz milagre. Eu posso mencionar aqui a minha caminhada, que muitas vezes eu pensei em desistir. Me confrontei com situações adversas lá atrás e que tentaram me paralisar. A esposa está aqui testemunha. Por muitas vezes eu fiquei engessado, sentado numa cadeira da igreja. Fiquei engessado em casa, que não tinha vontade nem para mexer no computador. Porque algumas coisas foram acontecendo na minha caminhada e foram surgindo tropeço e mais tropeço. Eu dizia para mim mesmo, meu ministério acabou. A minha vida acabou. Eu estava ficando mirrado por dentro. As minhas palavras já não surtiam mais efeito. As minhas orações eram apenas palavras sem sentido. E eu dizia para mim mesmo, eu não tenho mais jeito. Muitas vezes eu falava assim, eu não quero pregar nunca mais na minha vida. Eu não quero trabalhar nem com casais mais. Mas um dia o Senhor me viu lá de novo no cantinho escondido e falou, venha para o meio. Nos últimos 5 anos, aproximadamente, Deus acendeu a chama no meu coração. E eu me sinto hoje uma nova criatura. Estou ainda me convertendo, se você quer saber. E ainda estou me convertendo. Estamos vendo nos últimos tempos pessoas que não estão conseguindo superar isso. A pressão existencial, onde nós olhamos para tantos problemas à nossa volta, mas não olhamos para aquele que pode resolver os nossos problemas. Achamos melhor ficar no cantinho, que aí ninguém me vê. Já não tem mais jeito para mim, meu ministério acabou, meu casamento acabou, a minha vida profissional já não tem mais jeito, eu não tenho mais prazer nem para estudar, nem tão pouco para ler a Bíblia. Para mim não tem mais jeito, pastor. E eu louvo a Deus para a vida do pastor Emerson, que está chamando os pastores, aqueles que chegaram aqui para tomar um café com ele, às quarta-feiras. Eu creio que vai levantar muitos pastores, muitos homens de Deus, vai levantar aqui mulheres de Deus, compromissadas com o reino, que estavam engessados, estavam paralisados lá no cantinho, mas o Senhor descobriu. Deus está chamando você para o meio. Talvez você está se sentindo sem valor. Talvez você não está vendo nem saída para o teu problema, mas Deus já tem uma saída para você. Basta você se levantar de onde você está e venha para o meio que o Senhor está preparando uma ceia contigo. Eu chuto a porta e bato. Se você abrir, Ele vai entrar e vai cear contigo. Tem pessoas que fecharam de uma tal forma que o Senhor está batendo até hoje. Querido, em nome de Jesus, não se entregue. Não se entregue. Como muitas vezes eu pensei em me entregar também. Pessoas estão se suicidando. Pessoas que, por não encontrar o valor da vida. E muitas vezes eu perguntava para mim mesmo, Isaías, qual é o valor da vida? Qual é o sentido da vida? Eu não encontrava a resposta. Até bem pouco tempo atrás eu perguntava às pessoas, você sabe para mim, explica para mim aqui, qual o sentido da vida? Alguém aqui sabe o sentido da vida? Você jamais sabendo que vai morrer. Nasce, cresce e morre. Aonde está o sentido da vida? Isso começou a bater no meu coração, começou a criar dentro de mim uma revolução muito grande. E eu sei que o meu Redentor vive.
e eu sei que Ele se levantará. Amado, observe que eu entendi assim, o propósito da vida, o sentido da vida, não está eu viver a vida, mas sim Cristo viver em mim. Aí eu encontrei o sentido da vida. Aleluia. Aleluia. Não importa a sua situação. Jesus quer tirar você do canto hoje. Se tem alguma coisa mirrada na tua vida, na tua família, eu não sei onde está, alguma coisa mirrada, porque ninguém aqui é perfeito, todos nós somos falhos, temos defeitos, entendo isso. Mas o Senhor nos chama hoje para justamente amparar as arestas, ajustar alguns parafusos que precisam ser ajustados. E muitas vezes a gente chora. E hoje eu digo que o Senhor trouxe você aqui. Não se esconda como aquele moço. Levanta da onde você está e venha para o centro da vontade de Deus. Ele ainda procura homens e mulheres que ele possa dizer assim: ei, vou te usar. Se você quiser, eu vou te usar. Alguém quer ser usado pelo Senhor aqui? Alguém quer acender de novo a esperança, a chama que foi apagada lá atrás? Em nome de Jesus, o Senhor está aqui nesta noite para acender a chama que foi apagada, que o mundo tentou apagar com as acusações. Deus está acendendo hoje novas esperanças. Eu creio nisso. Não importa a situação, querido. Mefibosete era um rapaz defeituoso das duas pernas. Vivia na terra dos esquecidos, mas o Senhor foi lá e tirou ele da terra dos esquecidos e botou para comer na mesa do rei. É assim que Deus quer fazer hoje. Cada um de nós, basta a gente se levantar e sair da posição de inércia e vir para o meio. Agrada-te do Senhor e esse te fará o desejo do teu coração. Não se entregue. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não se entregue, não se abale, porque o Senhor ainda tem um milagre para a sua vida. Deus ainda tem grandes coisas para realizar através de mim e de você.